ou não queima uma carne? Bom, pessoal, agora é a hora da gente pôr o professor na fogueira, né? Mano? Agora é a hora. Será que ele tá preparado? Professor, pra você entender. E pessoal de casa também, pra você entender. Nosso quadro é queima ou não queima uma carne? Se você chamaria pra queimar ou não queimar uma carne aí no seu sítio, na sua fazenda, pra fazer aquele churrascão, aquele belo churrasco, aquela costelão no chão. Oh, delícia. Bora, vamos ver Muito bem. o que o professor vai responder pra nós? Vamos então, ó. Eu até anotei aqui. Vamos lá. Professor, o senhor convidaria para queimar uma carne lá na sua fazenda, lá em Rio Verde, a ministra Tereza Cristina? Olha, eu sou suspeito de falar, porque ela é minha colega de universidade. Ela também formou na mesma universidade que eu me formei, e ela também é apaixonada por aquela universidade. Então, seria a pessoa convidada, porque nós temos muitos pensamentos em comum. E nós não podemos deixar de falar que nós nunca tivemos alguém que colaborou tanto com o processo de rochagem, tal como tem sido a cooperação da nossa ministra Tereza Cristina. Ela, inclusive, numa fala dela, ela falou muito bem a respeito do pó de rocha. Com certeza. Ela não foi contrária ao pó de rocha, ela foi muito favorável à aplicação dessa tecnologia. Porque a rochagem é uma tecnologia do bem. Sim, a rochagem é uma tecnologia que ela tem o poder de melhorar a condição do solo para fazer com que nós possamos tirar mais proveito do fertilizante e fazer com que as minas de fertilizante que atualmente estão limitadas, que elas vão acabar com o tempo, e a tecnologia do pó de rocha, ela tem o poder de prolongar a vida dessas minas aonde é retirado o fertilizante que nós usamos. Show de bola. Então, isso é muito importante por causa disso. Então, nós temos que estar atento a isso. Então, a função, o pó de rocha, ele restabelece o nosso solo, ele regenera o nosso solo, e uma vez que eu usei, ele condiciona o nosso solo para que o nosso solo aproveite melhor o fertilizante que foi colocado lá no solo. Então, aquela colheita que você teve, aquele incremento de produção na área do pó de rocha, talvez quem provocou aquele incremento não foi o pó de rocha, mas foi o fertilizante que você colocou, que em função do pó de rocha, a sua planta teve condição de usar melhor aquele fertilizante que você colocou. Demais. Por isso que é o condicionador de solo. Aguenta um pouco aí que já nós vai falar lá nos resultados. Vamos lá, hein? vamos para os resultados. Mas pera aí, vamos para a segunda pessoa. Para mais uma carne. Então a ministra Tereza Cristina, você chamaria que é uma carne. Perfeitamente. Show de bola. Então vamos para a segunda pessoa. Segunda pessoa. Você queima ou não queima uma carne pro Alisson Paulinelli? Não, eu também não gosto dessa pergunta. Eu não gostaria de responder essa pergunta porque eu sou suspeito e ele é o meu ídolo. Verdade. Então eu não posso fazer isso. Não pode. Nossa Senhora. E por falar no Alisson Paulinelli, é assim... eu tenho uma recordação... Só fala um pouco quem que ele é para o pessoal entender, porque tem pessoas que não conhecem. O Alisson Paulinelli foi o nosso ministro da Agricultura, quem estruturou o projeto de fazer o Brasil virar a potência agrícola que é. Entendi. Então, se vocês pegarem e ver aquilo que eu falei antes para vocês. É eficiência agrícola, né, professor? Na escola que eu estudei, o lanche que vinha para a gente vinha da Aliança para o Progresso. Sim, a merenda escolar, o Brasil do tamanho que é, e a nossa merenda escolar, ela vinha dos Estados Unidos. Então, se o país tornou o que tornou em termos de produção agrícola, virar esse celeiro planetário, isso aí nós devemos ao nosso amigo Alisson Paulinelli. Alisson Paulinelli também é agrônomo, é lá do Bambuí, e ele é formado na Universidade Federal de Lavras. Então, mas a minha história que eu tenho muito interessante para contar do Alisson Paulinelli é que eu estava lá na Universidade Federal de Viçosa. Você tem história com ele, então? Tenho, e eu trabalhava no refeitório.
Ah. E eu estava servindo, e eu servia alimentação. E era uma época, ele foi almoçar lá no refeitório da Universidade Federal de Viçosa, junto com o governador do estado de Minas, que era o Aureliano Chaves, na época. Certo. Ele ainda não era o ministro da Agricultura. Ele era o secretário da Agricultura lá de Minas Gerais. E hoje eu conto essa história para ele, que ele já comeu, já se alimentou com a comida que você serviu, passou pela minha mão, que eu tive a honra de servir a alimentação dele lá naquela ocasião. Como que o mundo dá voltas, né, professor? Como que é as histórias, não? Isso é o que eu falo. O interessante que eu acho da nossa existência é que nós somos aqui nesse planetinha 8 bilhões de pessoas e todo mundo tem uma história diferente do outro. Com certeza. Cada um de nós estamos escrevendo a nossa história com personagens que sejam do bem ou personagens que sejam do mal. Então o senhor queima a carne com certeza. Demais, e estou na luta e brigo para que ele seja indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Verdade. Então, olha essa campanha, eu sou membro dessa campanha, eu ajudo nisso aí, eu colaboro, porque eu penso e na verdade, a contribuição que ele fez para a agricultura, para aplacar a fome mundial, é algo que não tinha sido feito, porque até antes de Alisson Paulinelli, as regiões de clima tropicais eram inaptas para a produção de alimentos. Nossa. E ele derrubou isso. E ele foi quebrando paradigmas. Ele quebrou o paradigma de provar para o mundo que as regiões de clima tropical têm condição de produzir alimento em maior quantidade e em melhor qualidade do que as regiões de clima temperado. Ele foi a cabeça pensante dessa situação que nós estamos vivendo hoje no momento. Portanto, é o meu convidado para a gente queimar uma carne junto. Agora, professor, eu acho que eu vou pôr numa fria. Vamos lá. Cuidado. Vamos lá. Professor, você queima ou não queima uma carne para as multinacionais que fabricam fertilizantes químicos? Sim, eu queimo a carne para elas, porque se não fossem os fertilizantes químicos, nós não teríamos chegado aonde nós chegamos, nós não teríamos chegado até aqui. Então, eu considero e respeito o fertilizante químico, que é aquilo que eu falei para você. O fertilizante químico não é o inimigo da rochagem. A rochagem é um complemento, o processo da rochagem, eu melhorando a minha condição de solo, tornando o meu solo mais reativo, incorporando argilas de carga negativa do meu solo, eu estou fazendo o quê? Eu estou melhorando a eficiência do fertilizante químico. Então, aquela área que você teve aquela produtividade... E aumentando a produção e aumentando a eficiência agronômica. Aumentando a eficiência produção. Que é um desafio. Que é um desafio da humanidade. Então, nós não somos inimigos das multinacionais do fertilizante químico. Nós somos um dos pilares para aumentar a eficiência no uso dos fertilizantes químicos oferecidos por essas empresas. Com certeza. Eu não sou contra o fertilizante químico. Eu não posso admitir aquilo que a gente faz. Aplico 100 pontos de fósforo na cultura da soja, e uma lavoura que produz 3.000 quilos, ela recupera 24 pontos de P2O5 e deixar o agricultor pagar a conta desses outros 76 que não virou grão de soja. Aí entra o pó de rocha, entra a rochagem, condicionando o meu solo, melhorando a CTC do meu solo, repondo alguns minerais que já foram degradados do solo, melhorando a qualidade das argilas do nosso solo, sim, fazendo o nosso solo subir a CTC. Que é o que muita gente não entende, né? Eu aumento. Quando eu aplico o pó de rocha, eu aumento a eficiência do fertilizante químico. Tem muita gente que fala assim, mas João, o pó de pedra, pó de pedra. Mas o que o pó de pedra tem que ele vai mudar o meu solo? Na verdade, é o que ele faz, não é o que ele tem, né, Não professor? É o que ele tem, é o que ele faz. Então, se nós olharmos aí, todos os solos que existem no planeta, eles foram construídos
com o pó de rocha. A rocha degradou, o intemperismo fez com que a rocha se transformasse em solo fértil. O intemperismo e as práticas agrícolas pegou um solo fértil, que era altamente produtivo, e tornou ele um solo de baixa fertilidade. Certo. E essa baixa fertilidade foi pelas atividades humanas e pelas atividades naturais, que é o caso do intemperismo. Então, o intemperismo tornou os solos das regiões tropicais solos pobres, porque nós temos que olhar o seguinte, um solo que tem lá no cinturão da soja, no cinturão do milho, eles são solos muito jovens, que surgiram depois da última glaciação. Certo. E a última glaciação ocorreu há 20 mil anos atrás. Então, os solos lá são jovens, eles têm menos que 20 mil anos. Certo. E os solos da região tropical, aqui no Brasil Central, são solos que eles têm de 30 a 40 milhões de anos. Então, os nossos solos são velhos pra caramba. Por isso que eles se desgastaram. E que por isso precisa que de eles uma se tornaram pobres. remineralização. Nós precisamos fazer o quê agora? Nós precisamos remineralizar esses solos através da aplicação da tecnologia da rochagem, dos produtos biológicos, para que esses solos fiquem mais responsivos à aplicação dos fertilizantes químicos e eu continue produzindo alimento sem usar essa quantidade que nós usamos. Melhorar a eficiência dos fertilizantes químicos que nós colocamos no solo. Com certeza. Uma coisa que eu não posso deixar de falar para você no momento é a respeito da agricultura biológica. Então, se nós produzimos soja no Brasil como nós produzimos, nós devemos isso, o grande pilar disso é o quê? É a biologia. Porque quando eu colho 3 toneladas de soja na minha área, usando o processo biológico, eu mobilizei no meu solo nada mais que 1 tonelada de fertilizante nitrogenado, que é a base de ureia. Já vai falar isso aí. Vamos falar isso aí. Espera aí. Só reforçando, isso eu quero que fique muito claro. Nós não somos inimigos e nem competidores das empresas que estão aí. E é bom o senhor falar isso, porque tem muita gente que fala assim, professor. Tá bom, você defende a rochagem. Então, tira o fertilizante químico, vamos só fazer com pó de rocha. Espera aí. Não, isso pode vir a acontecer. Mas é um essa processo, ideia de né, competir professor? com a indústria química é uma ideia distorcida. Essa não é a ideia do grupo efetivo do gás que estuda e que desenvolve esse processo de rochagem. Lá no gás, que planta dentro do processo do gás, hoje nós já cobrimos uma área, algo em torno de 3 milhões de hectares, que está nesse processo dessa agricultura regenerativa. Muita coisa. No gás, nós não praticamos, nós não fazemos agricultura orgânica. Entendi. Nós fazemos uma agricultura num processo que eu poderia dizer que é uma agricultura aumentar a eficiência agronômica. Aumentar a eficiência agronômica dos fertilizantes que nós usamos. Entendi. É ter plantas... Teoricamente diminuir um pouco, mas não é se eliminar. Não é eliminar. A nossa proposta não é essa. Então, nós queremos, como diz o nosso coordenador do gás, o Rogério Vian, nós não queremos os extremos. Nós queremos o caminho do meio, produzir grande quantidade com racionalidade e produzir produto com mais qualidade para o consumidor. Show de bola. Professor, vamos para o nosso próximo quadro?